Esse programa é baseado em histórias reais e contém dramatizações. Recomenda-se discernimento ao espectador. Pecados mortais. Às vezes, um pouco de inveja ou uma pitada de ganância podem motivar uma pessoa que vem de uma família pobre a subir na vida. De fato, muitas histórias de quem saiu do nada e enriqueceu começam assim. Mas em grandes doses, esses pecados mortais podem levar pessoas boas a fazer grandes maldades. Olha, não vejo sentido. Eu sei do que eu tô falando. Ezequiel Paul Garcia foi preparado para o sucesso desde que era menino. Ele trabalhava com corretagem, hipotecas, financiamentos. Tinha um programa, vamos falar do mercado imobiliário. Agora, aos 29 anos, ele já vê os frutos do seu trabalho. Até você pode vender imóveis. Corta! Você é ótimo! Paul Garcia parecia ter o mundo a seus pés. Ele estudou numa faculdade de renome em San José. Tinha muito orgulho disso. Era dono de uma empresa de financiamento imobiliário e ia muito bem. Paul era um homem de negócios muito bem-sucedido. Estava sempre pensando no próximo negócio. Ele sabia o que queria, ele sabia como chegar lá e era bem-sucedido. Paul nunca falhava. Paul Garcia começou a ter sucesso bem cedo. Então, como costuma acontecer nesses casos, ele não só tinha um ego grande, mas sentia muito orgulho em dizer: vou conseguir o que mereço e eu mereço tudo. Paul tinha tudo: fortuna, prestígio e uma bela noiva chamada Dina. Como próxima conquista, ele queria comprar uma discoteca na cidade sofisticada e chique de Los Gatos, Califórnia. Boa parte da fortuna do Vale do Silício era investida em Los Gatos. Muitas belas mansões e propriedades na área. Todos iam ao centro de Los Gatos. E de todas as boates de lá, a mais especial é a Mountain Charlie's. É muito famosa, existe desde os anos 70. Meus pais iam lá, os amigos dos meus pais frequentavam, as pessoas ficavam noivas lá. Faz parte da história da cidade de Los Gatos. Tantas gerações passaram por lá, por aquelas portas, e continuam passando, né? Até hoje. Essa boate era a meca da vida noturna de toda a área. As grandes personalidades, artistas, ricaços de várias religiões, qualquer um que fosse lá se divertia. O dono da boate se tornava o rei da cena. E esse título atualmente pertence a um senhor charmoso chamado Mark Achille. Mark Achille era dono de bar e restaurante muito admirado aqui em Los Gatos. Ele começou como bartender e foi subindo até virar dono do seu estabelecimento. Mark Achille andava pela rua e um monte de gente gritava um oi pra ele. Você entrava no restaurante dele ou no bar dele e ele te recebia com um sorrisão. Ele não ligava se você era homem, não ligava se você era mulher, ele te recebia sempre bem, te oferecia uma bebida e dava início à noite. A noite começava bem. Mark Achille tinha o estilo de Frank Sinatra. Ele era incrivelmente popular. Era atraente, era rico. Mas o seu maior charme vinha do fato de ser muito carismático. Ele mantinha todo o público cativo, era sempre o centro das atenções. Exatamente o tipo de cara que Paul Garcia quer ser. E, com sua sorte, ele está prestes a ter essa chance. Ele recebeu um telefonema de uma garota. Ela disse que a Mountain Charlie estava à venda. Acontece que Mark Achille, o rei de Los Gatos, está pronto para descer do trono. Ele me disse que estava no negócio há muito tempo e que já estava cansado. Era hora de passar adiante. Ele foi específico dizendo que queria achar a pessoa certa. E na mente de Paul Garcia não há dúvidas de que ele é o cara certo para o trabalho. Ele e Mark Achille começam a negociação da boate. Paul sempre queria ser melhor que seus amigos. Se algum amigo fizesse alguma coisa, ele tinha que fazer alguma coisa ainda mais interessante. Se alguém abrisse um restaurante, ele ia querer abrir um restaurante e um bar. Ele era assim. Por que você não pensa um pouco? Eu tô querendo mais ou menos esse valor. Veja se é um valor que pode dispor. Paul Garcia sabia o que queria, fazia acontecer e pensava grande. O que achou? Sem problema. Sem problema? Você pode pagar? É claro que eu posso. Acho que isso demonstra bem o ego exagerado e a mania de grandeza.
Ser dono da Mountain Charlie's transformaria Paul Garcia no novo macho alfa de Los Gatos. Mas quando chega a hora de colocar o dinheiro na mesa, ele passa aperto. Paul tinha dinheiro, mas ele também tinha muitos gastos. Ele teve que pegar dinheiro com a mãe dele, com o pai dele, com a noiva dele, porque ele não tinha o dinheiro que ele realmente precisava. O preço pedido é mais de $1,5 milhão. Mais do que Paul consegue juntar no momento. Aí, Mark, ótimas notícias. Mas Mark Achille concorda em negociar com ele. Paul deu uma entrada alta. Ficou devendo $500 mil e tinha um ano para poder pagar. Uau, belo presente. Negócio fechado. Esse presente é do meu tamanho. E veio o dia da data da assinatura do contrato. Entrem! Podem entrar! As pessoas beberam, vieram muitas garotas, todos nós brindamos. Todos alcançaram o que queriam. Ficamos com o bar e eles ficaram com dinheiro. Foi um bom negócio para todo mundo. 2 magnatas cheios de dinheiro e com egos exacerbados. Um é o campeão que reina, o outro um novato ávido. Dizem que o orgulho leva à decadência. Ambos esses homens têm orgulho em excesso. Antes do fim dessa história, um desses 2 grandões vai certamente cair. Mark Achille deixa a boate que ele construiu e a Mountain Charlie saúda o seu novo rei. A música estava rolando, a bebida também, e mini saias e sensualidade. Garotas que não me olhariam no outro local estavam me dando mais atenção do que eu jamais tive em toda a minha vida, só porque eu estava atrás de um bar. Era um parque de diversões. E tem uma diversão que deixa Paul com água na boca. Tessa Donnelly era uma bartender, uma jovem que trabalhava nos bares e restaurantes de Achille. Ela era muito bonita. Quando ela entrava, todo mundo olhava para ela. O novo dono, Paul, não consegue tirar os olhos e as mãos dela. Ela era bonita, era jovem. Acho que gostava da atenção que recebia por ser uma bartender jovem e atraente, trabalhando num restaurante. Uma regra fundamental que seguimos era de não nos envolvermos romanticamente com os empregados. Nada de namorar, nada de sair, nada de dormir com alguém. Mas Paul não está pensando com o cérebro. Isso se torna particularmente evidente quando ele convida seu amigo Joey para ir à sua casa. Oi! Para nossa surpresa, Tessa aparece na casa dele sozinha. Constrangedor. Em outros ramos profissionais, os avanços de Paul Garcia em relação a Tessa seriam vistos como assédio sexual. Mas Tessa gostou da atenção recebida e permitiu que os avanços se transformassem numa relação romântica. E eles foram pro quarto. O que Paul não sabe é que o interesse de Tessa por ele não é apenas romântico. Tessa Donnelly ficou muito interessada em Paul Garcia quando percebeu que ele tinha poder por ser dono do bar. Se um cara tem 100% de um bar, ele acha que é dono também da garçonete. Para Tessa, estar com o dono do show era bastante sedutor. Dá muito poder a uma mulher jovem andar com um cara assim. Para ela, era um verdadeiro afrodisíaco. Depois de um fim de semana de luxúria, o casal retorna ao Mountain Charlie's para uma semana de trabalho. Paul anuncia mudanças nos cargos. Bom, gente, eu quero dar uma notícia pra vocês. A Tessa vai ser a nossa nova gerente. Parabéns pra ela. Salva de palmas! Ele me rebaixou da posição de gerente de bar. Tessa ganhou meu cargo. Eu fiquei chateado, mas eu não fiquei chateado porque eu perdi a posição de gerente. Eu fiquei chateado porque ela estava manipulando ele. Pelo que parecia, o futuro do Paul seria bastante promissor. Eu tenho certeza que a Tessa notou isso. Paul era muito jovem e já era dono de um bar famoso. Isso deve ter atraído o interesse dela. E Paul recompensou a afeição dela por ele, promovendo-a a gerente do Mountain Charlie's. Eu sei que ela pediu um emprego de gerente. Ela conseguiu o que ela queria. Paul tinha suas metas e objetivos. Ele queria fazer parte da alta sociedade, queria ser respeitado e queria ter a bela mulher por quem estava encantado. Por isso, deu a ela o que ela queria. Ganha-se um certo grau de poder quando se tira a roupa.
Paul mantém o relacionamento. Os primeiros 2 meses foram de lua de mel. Paul comprou uma cama nova e comprou um apartamento no centro de Los Gatos, a 2 portas da casa da Tessa. Ele raramente ficava em casa, ele estava sempre na casa dela. Se apaixonaram de forma rápida e a vida sexual era apimentada. Mas Paul está escondendo um grande segredo. Ele está noivo de outra pessoa. Não mais! E não demora até que a noiva de Paul, Dina, descubra. Embora o Paul não tivesse admitido ter transado com outra mulher, ele apareceu com marcas de mordidas no pescoço, o que comprovava a intimidade com outra mulher. Dina descobriu quando viu as marcas e terminou com o Paul. Agora, para Paul, só existe Tessa. Mas ele não sabe que esse romance tem data de validade. Ele fantasiava muito como a vida seria ao lado da Tessa. Mas o interessante é que ela dizia às amigas que não estava tão afim dele, que ele era meio chato. O relacionamento do Paul e da Tessa começa a esfriar. Ela começa a recuar. A verdade é que Tessa tem o seu próprio segredo, algo que ela vem escondendo de Paul todo esse tempo. Ela ainda gosta de seu ex-namorado, que partiu seu coração. O homem que ela realmente amava era Mark Achille. Na verdade, eles namoraram alguns anos até Mark atrair. O que tá fazendo? E Tessa terminar. Sabe o quanto eu fiz por você? Venha, querida. Mas agora, Tessa quer Mark de volta. Tinha alguma coisa nele que realmente a atraía. Eu vi a Tessa cair de amores de novo pelo Mark. O que a coloca numa situação complicada. Tessa Donnelly, na verdade, quer Mark Achille de volta. Mesmo com Paul Garcia tendo poder na boate, Mark Achille também tem muito poder. Além disso, é mais carismático e mais sedutor do que Paul Garcia. É uma situação estimulante para uma jovem. Que elenco de personagens! O charmoso sedutor das massas, a megera manipuladora e gananciosa e o empresário orgulhoso que está sempre tentando se adequar. Se esse triângulo amoroso explodir, não vai ser nada bonito. Você tá feliz com o Paul. Ele é um cara legal. Uhum. Não é? Ele me trata muito bem. Trata mesmo? Tessa sabe como se comportar num bar e sabe lidar com seus frequentadores. Ela conhece os homens, ou pelo menos acha que conhece. Quer deixar o senhor Achille com ciúme. Ela se gaba sutilmente do quanto está feliz com Paul. E ele me deu esse anel precioso. Ela passa a viajar, vai para Las Vegas, vem para cá e vai para lá, esperando secretamente que isso atraia Achille de volta, e funciona. Durante todo esse tempo, ela toma cuidado para manter as coisas bem com seu plano B, chamado Paul. Tessa está saindo com os dois. Embora ela queira ficar com o Mark, ela mantém o relacionamento com o Paul também. Tessa Donnelly está agora numa posição moralmente arriscada, retomando seu relacionamento com Mark Achille e tendo relações sexuais com os dois ao mesmo tempo. Tessa deixa Mark saber sobre Paul, mas Paul não faz ideia de que Tessa está dormindo com Mark. E parece que ela está fazendo Paul de bobo de outras maneiras. Ela o deixava esperando e não aparecia nem explicava nada. Depois, quando se viam, ela agia como se nada tivesse acontecido. Então, ele ficava muito confuso. Ela gosta de mim? Será que não gosta? Em uma ocasião, Tessa disse a Paul que ia a São Francisco passar um fim de semana com as amigas. Quando ele passou pela casa dela, ele a viu com Mark Achille. Ela é pega no ato. E os dois sabiam que a coisa não andava bem. Ele mandou uma mensagem pra ela. Por que quer um cara assim? Eu sou uma opção bem melhor. Como pôde mentir pra mim? Paul perde a cabeça. Ele ficou muito chocado e abalado quando percebeu que a Tessa não estava afim dele tanto assim. Mas Paul não construiu um império imobiliário aceitando a derrota. Ele está determinado a ficar com Tessa, não importa como. Paul contratou uma detetive particular, pedindo ela que rastreasse o carro da Tessa para que ele visse onde é que ela estava o tempo todo. Ele estava sempre perguntando onde ela estava, mandando os amigos passarem de carro. Ele chegou a ir à casa de Mark Achille para ver se estavam lá. O cara realmente começou a persegui-la.
Para tornar as coisas ainda piores, Paul continua devendo mais de $500 mil a Mark pela boate. Oi, Paul. Paul começou a dizer coisas pra mim e pra quase todo mundo que cruzava o caminho dele. E aí, Paul? Você está bem? Tô, e você? Quando Mark e Paul estavam juntos no mesmo local, dava pra perceber que havia um clima, uma tensão, mas nunca verbalizaram isso. Paul, você está atrasado com o pagamento esse mês. Entende o que eu estou dizendo, né, amigo? Sei sim. O movimento anda ruim, mas eu tô cuidando da contabilidade pra controlar melhor a situação. Na verdade, Paul acha que Mark deve ser penalizado por dormir com sua garota. Então, ele para de fazer os pagamentos de sua dívida pela compra do Mountain Charles. Ele não está pagando o dinheiro que deve a Mark Achille, assim como a outros investidores, que são amigos em comum. Então agora Paul Garcia está agindo como tolo. Paul Garcia está começando a perder. Sorte nos negócios, azar no amor. Paul cometeu o erro crítico de levar para o lado profissional o que era pessoal. E com relação a bartender sem pudor, ela logo se verá no meio da maior guerra de testosterona que Los Gatos já viu. E o perdedor vai compensar o seu fracasso com o maior pecado de todos. Tessa continua com suas manipulações, fazendo sexo com ambos. Ela está comparando os dois para ver quem sai vencedor. Uma noite, o Mark foi ao apartamento da Tessa, bateu na porta e acabou entrando. Mas Mark chegou na noite errada. Tessa tem companhia. É sério isso? Ai, meu Deus. Mark! Com esse cara? Espera, isso é um grande erro. Ele foi só um erro. Não, querido, eu juro, eu não fiz nada com ele, só dormimos juntos, nada aconteceu. Meu amor, eu te amo. O Paul está na cama, sabendo que o seu inimigo vai arrancar a Tessa do seu lado. Maravilha, divirta-se, querida. A gente se vê, tá? O golpe no ego de Paul Garcia nessa situação é astronômico. E tudo está prestes a piorar. Mountain Charles é um grande centro de fofocas e todo mundo sabe que o Paul está sendo humilhado, está destruído. E todos sabem atrás de quem Tessa está correndo. Mas, mesmo derrotado, Paul continua tentando jogar. Paul começou a dizer coisas para mim e para quase todo mundo que cruzava o caminho dele. Coisas estranhas do tipo... Se Mark desaparecesse, ninguém na cidade sentiria falta dele. Ninguém sentiria falta daquele cara. Foi um grande equívoco. Paul Garcia está devastado ao descobrir que sua amante Tessa prefere a companhia de seu antigo namorado, Mark Achille. Por favor. Para com isso. Por favor. Mesmo vendo a Tessa correr atrás do Mark, o Paul ainda a queria de volta. Mandou mensagens para ela durante 2 semanas, ainda querendo voltar com ela e tentando lhe dar um ultimato, mas ela o ignorou. Mas o jovem empresário se recusa a desistir. Na verdade, Paul ainda tem uma cartada. Ele disse a um dos amigos dele, sabe, eu acho que devíamos começar a planejar o funeral do Mark. E, finalmente, nunca diga a ninguém que eu disse isso para você. Leva isso pro túmulo. Ele tá não só obcecado pela Tessa, mas agora ele tá dizendo coisas muito estranhas sobre o Mark. A conversa se torna desagradável e dá vontade de sair de perto dele. Quem seria tão louco para planejar o assassinato de um rival romântico? Então tornou-se claro que não era só ciúme. Havia uma intenção criminosa. A dinâmica Paul, Tessa, Mark está chegando ao clímax. Mas não espere um final feliz. O ego frágil de Paul foi ferido e, como um animal ferido, ele pode atacar a qualquer momento. Quando o orgulho e a inveja assumem o controle, já não existe mais lucidez de raciocínio. Uma noite, depois de fechar, Paul encurrala um segurança, Daniel Chaidez. Ele perguntou pro Daniel se quisesse se livrar de alguém. Conhece alguém que faça o serviço? E ele disse, sim, eu conheço uns caras. Conheço uns caras que fariam. Os primos de Chaidez, Miguel e Lúcio Estrada, são os caras perfeitos para o trabalho.
A resposta normal quando alguém te pergunta se você conhece alguém que poderia cometer um assassinato seria: não, com licença, eu vou ligar para a polícia. Uma pessoa normal não diria sim. Tem alguns primos que fariam isso. Pergunte a ele. O valor para matar Mark Achille era $10.000. Não. Ele é um cara velho. E o Paul, sendo um homem de negócios, negociou para que ele fizesse por $9.500. Enquanto isso, Mark está tão mergulhado na luxúria que não faz ideia do perigo que corre. De muitas maneiras, Tessa Donnelly atingiu sua meta com seu pequeno triângulo amoroso. Porque, depois desse incidente no qual Mark a pegou na cama com o Paul Garcia, ele realmente começou a querer ter um relacionamento sério com ela. Isso era o que ela queria desde o início. Então, de uma maneira estranha, Tessa Donnelly foi recompensada pelo seu mau comportamento. Mark e Tessa passam a noite juntos na casa dela. De manhã, ele a leva para o trabalho e depois vai para casa. Lúcio Estrada estava esperando que o Mark saísse do carro. Não um tiro, não 2, não 3 tiros. 8 tiros para matar Mark Achille. Missão cumprida. Mas esse não é exatamente o assassinato perfeito. A polícia encontrou muitas evidências na cena do crime. Encontraram um mapa impresso do sul da Califórnia para Los Gatos com a área do apartamento do Mark assinalada. Havia digitais do atirador no mapa. Havia também uma foto impressa do Mark. Incompetente seria um elogio. A única maneira desses assassinos terem sido mais incompetentes seria se tivessem esquecido as balas. Quanto à investigação da cena do crime, só faltou eles deixarem selfies, fotos 10x20 autografadas, o endereço de casa e o número do cartão de crédito. As digitais do atirador já são conhecidas da polícia. A polícia vai atrás de Lúcio Estrada. Só faltou eles deixarem migalhas de pão, como João e Maria. Quando a polícia fez uma busca na casa de um dos atiradores, achou um livro, Como Ser um Assassino de Aluguel. O cara anotou algumas coisas: usar luvas, esconder as provas, ter um carro para a fuga. Eles não eram assassinos profissionais treinados. A polícia também acha o dinheiro de Paul. Daniel. E quando os detetives interrogam Daniel Chaidez, ele imediatamente denuncia seu chefe, Paul Garcia. Ele me pediu pra... Ele te pediu para fazer o quê? Bom, eu só fiz uma ligação. Em troca de uma pena mais leve, Daniel concorda em testemunhar para a promotoria sobre sua participação no planejamento do assassinato, contando como foi contratado por Paul para que Mark Achille fosse morto. Agora os detetives se concentram em Paul. O autoproclamado mestre do universo está imperturbável. Querem que eu conte tudo pra vocês? Sim. O Paul disse: meu interrogatório com a polícia vai levar 5 minutos e vou estar fora. A confissão já está assinada, apenas fale. Durou bem mais do que 5 minutos. Paul foi questionado sobre seu relacionamento com a Tessa. Perguntaram sobre o Mark. Ele disse que não fazia ideia de que a Tessa estava saindo com o Mark. Paul, você está mentindo. Por ser arrogante, Paul achava que o interrogatório da polícia só levaria 5 minutos e tudo estaria terminado. Acho que Paul sempre se dava bem, sempre se safava na vida, com mulheres, com seu sucesso. Por que agora seria diferente? Diante do testemunho de Chaidez e das pistas encontradas no apartamento de Estrada, os detetives têm provas suficientes para colocar Paul atrás das grades. Mas para os amigos de Paul, é difícil acreditar que ele seja um assassino. Quando eu soube que o Mark estava morto, eu comecei então a recapitular todas as coisas que tinham acontecido. As coisas que o Paul tinha feito, as coisas que o Paul tinha dito. Tudo isso me fez acreditar que o Paul tinha planejado o crime. Eu não sabia se eu tinha contribuído para aquilo. Eu era o braço direito do Paul, eu era o seu confidente. Embora eu achasse que ele era louco. Paul e seus colegas de conspiração são julgados pelo assassinato e o julgamento se torna um show. Quando Tessa Donnelly estava testemunhando, o promotor perguntou se ela algum dia tinha amado Paul. E ela disse que não.
Tessa admite ter colocado um homem contra o outro, dando a Paul um motivo para acabar com a competição. Ela não iniciou essa situação para provocar violência. Ela queria o cara que queria. Nesse caso, eu não diria que Tessa tem suas mãos manchadas de sangue, mas ela com certeza tem a alma manchada. Defesa, se levante! Os 3 réus são julgados culpados. Paul Garcia foi julgado culpado de homicídio doloso e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. A coisa toda foi por ciúme e inveja. Paul tinha inveja da posição social de Mark, inveja de suas mulheres, inveja de sua vida. Ele tira a vida de Mark, mas não consegue nem seu lugar, nem seus privilégios. Ele ganha a prisão. Tessa jogou um jogo perigoso que acabou matando o alvo de sua afeição. Mas será que ela se arrepende? Não mais do que uma aranha ao matar uma mosca. E enquanto a determinação e o trabalho duro de Paul levaram a ter grande sucesso, sua inveja não o levou a nada, exceto a uma pequena cela fria. E a seguir, uma garota se apaixona por um jovem empresário num romance arrebatador. Mas pouco tempo depois que a aliança é posta em seu dedo, ela percebe que o conto de fadas não terá um final feliz. No fim dos anos 70, um médico do norte da Califórnia e sua esposa estão vivendo o sonho americano, saudáveis, ricos e felizes. Eles criam seu filho Jesse Crow, dando-lhe sempre o melhor. Ele teve uma criação privilegiada. Seu pai era médico da emergência e eles viviam numa bela mansão. Eles também tinham uma casa de praia em San Diego e um chalé em Montana. Ele tinha uma vida bem abastada quando criança. Ele cresceu num ambiente muito rico. A família tinha muitos recursos, o pai era um homem com estudo, o que significava que Jesse tinha livros, incentivo e muito mais. Então não há razão para se pensar que, a nível educacional ou de recursos, Jesse Crow tinha passado por privações durante sua infância. Mas só porque Jesse cresceu com uma colher de prata na boca não significa que ele saiba a diferença entre o certo e o errado. Ele não é um cara legal. E não ser um cara legal na escola pode significar o mesmo que ser um valentão ou fazer com que seus colegas realmente tenham medo de você. Um valentão se acostuma a comandar o show à sua própria maneira. E quem diria, cada vez que Jesse se mete em confusões na escola, o papai está lá para salvá-lo. Ter tudo na infância não leva necessariamente a uma vida adulta produtiva. Em 1996, a Califórnia legaliza a maconha para uso médico e o pai de Jesse investe na nova indústria da droga. O pai abandonou o trabalho e foi comandar a produção de maconha para dispensários de medicamentos. Mas agora, ele está prestes a ter essa chance. Mas em vez de direcionar para fins médicos, ele vende para traficantes de drogas. Oi. Como vai? Nada mal. Eu vou bem. Um cultivador californiano como Jesse Crow, que operava com drogas em pequena escala, precisa se associar a um traficante que trabalha em grande escala, como acontece no México. Aqui está. Para poder usar suas conexões para distribuir a maconha. A operação é totalmente ilegal. Mas para Jesse, a boa vida ficou ainda melhor. Esse não é um cara que vai ser professor numa escola ou fazer qualquer outro trabalho dentro da lei. Ele só sabe quebrar regras, ir além, testar limites, infringir normas. É isso que ele faz. Ele ganhava em torno de 100 mil por mês fazendo essa operação. Que história comovente! O garoto rico mimado com polegar verde se torna o titã de um certo tipo de indústria da noite pro dia. Seus pais devem estar tão orgulhosos, mas é preciso muito mais para se obter sucesso e felicidade. Parece que Jesse Crow nunca vai aprender essa lição. Quando não está cuidando de suas plantações de dinheiro, Jesse está na cama com sua namorada, Summer Donovan. Eles mantêm uma relação tumultuada há anos, com idas e vindas.
Eles se conheceram bem jovens e passaram por muitas situações juntos. Ela era meio que parceira no crime. Ela ficava ao lado dele em tudo. Estava por trás de tudo, apoiando ele. Mas, em julho de 2009, outra pessoa chama a atenção de Jesse. A bela Ryan Bunnell, de 23 anos. Ryan cresceu na região de Salinas. Parecia ser carinhosa e alegre. Trabalhava numa floricultura local. Jesse gosta do que vê. Oi. Oi. E Ryan fica encantada com o charme dele. Eu te vi andando no parque antes e é por isso que eu... Você me viu andando no parque? Vi. Ryan Bunnell teve outro relacionamento que terminou mal. Tipo um conto de fadas que se desfez. Aí outro cara chega e começa a ser gentil. Isso exerce um poder sobre ela. Acho que Jesse Crow era o tipo de cara que chegava num lugar como um leão e sentia quem era a gazela ferida pra ir direto nela. E por que você olhou pra mim? Você está brincando. Tem se visto no espelho? Ele fez com que ela se apaixonasse e a levou a acreditar que teria uma vida empolgante. Amados, estamos reunidos na presença de Deus para unir esse homem e essa mulher. E após apenas 3 semanas de relacionamento, Jesse Crow faz algo completamente inesperado. Ele leva Ryan para Vegas para um casamento às pressas. Toda mulher sonha em se casar e ter o seu grande dia. Pode ter sido tipo, nossa, essa é minha chance de me casar. E eu tenho certeza de que foi muito empolgante casar-se assim, de forma rápida, sem pensar muito. Alguém pode olhar para esse casamento e pensar como isso aconteceu. No caso de Jesse Crow, era uma forma de controle perfeita. Se casando com ela, em muitos sentidos, ele realmente teria a sensação de ser dono dela e poder fazer o que ele quisesse. Ryan Bunnell deve ter buscado segurança. Deve ter pensado que ele realmente cuidaria dela por muito tempo. Como ela tinha saído há pouco tempo de um relacionamento ruim, o romance com Jesse pode ter lhe dado uma certa esperança. Só depois do casamento que ela finalmente fica sabendo qual é, na verdade, o trabalho do seu novo marido. O que você acha? Depois do casamento, eles mudaram para a casa onde ele cultivava e plantava maconha. Esse é o Mitch. Oi. Oi. Esse não era o castelo com que ela havia sonhado. O charme de Jesse acaba rapidamente. Aí, gostou do meu vestido? Não, meu Deus, você engordou. Você não tem balança? Olha isso. Ele se torna verbalmente abusivo. Para de ser idiota! Parece que a luxúria e a ganância não são os únicos defeitos de Jesse Crow. Ele também tem a tendência a brigar e ser violento. Para eles, a lua de mel acabou logo que começou. Ou seja, a coisa ficou feia bem rápido. Ele a humilhava, batia nela, a intimidava. Ela não sabia o que fazer e agora estava casada. Deve ter pensado, agora vou ter que suportar isso. Ela estava presa numa situação provavelmente muito assustadora para ela. O quê? Um dia, na casa dos sogros, Ryan comete o erro de enfrentar seu marido. Seu covarde! Você é um covarde! Sai fora! Ele passou com um carro em cima dela, quebrando seu calcanhar. Você tinha que colocar o seu maldito pé ali! Pé. Chama uma ambulância! Ah, cale sua boca! Por que... O que é isso? O que está fazendo? Agora o hospital vai querer uma explicação. Então Jesse e seu pai abafam a história. Vamos colocar uma tala. Ela mentiu sobre o que aconteceu e... ninguém a desmentiu. Jesse e Jean a deixaram dizer na emergência que tudo tinha acontecido de outra maneira. Ela explicou à família dela que tinha medo de retaliações por parte de Jesse se ela contasse a verdade. Silêncio é ouro. A menos que você esteja protegendo um psicopata. A família de Jesse devia ter ajudado a jovem esposa do filho a ver a situação com mais clareza. O rapaz está rapidamente se tornando um monstro. E pecados mortais que crescem descontrolados normalmente costumam ganhar vida própria. Depois de 4 meses de casamento, Ryan está farta. Ryan deixou Jesse e foi para a casa da irmã. Mas assim que ela está longe de suas garras, ela descobre uma novidade inesperada. Ela descobriu que estava grávida.
Ryan não quer que seu filho cresça sem um pai. Então ela volta para Jesse. Você tem que parar de me bater, Jesse. Sim. Sim, eu vou parar. As coisas precisam mudar. Eu não posso mais viver assim. E nem o meu bebê. Como é que é? O meu bebê, eu tô grávida. Ela o amava. Estava apaixonada e achava que podia torná-lo um homem respeitável. Não havia a menor chance de Jesse Crow ser um provedor, ser gentil. Ele era abusivo com ela. É absurdo que ela não tenha imaginado que ele seria abusivo com um filho também. Ela não pensava direito. Nesse aspecto, Ryan Bunnell parecia uma garotinha cheia de fantasias sobre o amor e a vida de casada. Mas Ryan tem seus limites e pouco tempo depois de voltar para Jesse, o recomeço dos dois começa a azedar. Existe outra mulher. O que é isso aqui? Essa calcinha é da Summer? O quê? Summer Donovan e Jesse Crow continuaram a ter um relacionamento sexual mesmo depois dele se casar com Ryan Bunnell. Nenhuma surpresa até aí. Com toda certeza, Jesse Crow nunca seria fiel a ninguém. Mas, como acontece com qualquer mulher traída, quando Ryan Bunnell descobre que ele está tendo um caso com ela, entra num terrível sofrimento. Vocês nunca mais vão se ver de novo! Ryan exige que Jesse a leve até Summer, para que ela possa confrontar sua rival. O que a torna tão corajosa? Ela sabe que tem uma carta na manga. Você quer que eu ligue pra polícia? É melhor que ele a leve. Caso contrário, ela vai ligar para a polícia e contar sobre o seu negócio ilícito. Atingi-lo onde mais doía, confrontá-lo, foi o que ela fez. Estranhamente, foi a coisa mais corajosa e ao mesmo tempo mais estúpida que essa jovem poderia ter feito. A pobre e inocente Ryan não faz ideia de que seu ultimato acordou um dragão. A ira de Jesse está prestes a ser liberada com uma força que ninguém imagina. Quer que eu ligue pra polícia? Poucas coisas no mundo que o ganancioso Jesse Crow ama tanto quanto seu cultivo de maconha para contrabandear. Mas agora, sua esposa, Ryan, está ameaçando sua plantação. Ela está grávida, está num casamento com um homem abusivo e ele agora tem outra mulher. Essa foi a gota d'água para ela. Não, você não faria isso. Faria sim! Entra nesse carro! Entra no carro! Ela disse a ele que se não parasse de ver a outra mulher, ela contaria à polícia sobre o cultivo de maconha dele. A possível consequência para Jesse de ser denunciado à polícia seria, no mínimo, uma longa estadia na prisão. Era uma ameaça enorme. Este tipo de ameaça pode levar uma pessoa a ações desesperadas. Ryan se casa de forma apressada com Jesse, achando que são almas gêmeas. O que ela não sabe é que selou o seu destino com um homem muito frio e muito perigoso. Ela está esperando um filho de Jesse, mas ele pouco se importa. Cego de ganância e fúria, ele sabe o que tem que ser feito para salvar o seu império. Jesse parece concordar com as exigências de Ryan e eles partem para o campo. Ryan sabia que Jesse andava armado, mas não acredito que ela tenha imaginado que estivesse em perigo. Acho que ela pensou que eles iam mesmo se encontrar com Summer Donovan. Mas a estrada que eles pegam não tem casas. Ryan Bunnell já corria perigo desde quando conheceu esse cara. Por que a gente parou? Ele amava o seu negócio mais do que amava a esposa. Na mente de Jesse, é essencial matar sua esposa para salvar seu império de drogas. Ele começou a estrangulando com uma coleira de cachorro. E depois atirou nela. Aí chegou ao ponto de pegar um martelo e golpear o crânio dela. Não foi só um assassinato. Foi quase uma tortura. Foi um extermínio. Foi uma crueldade, uma total falta de humanidade. Ryan está morta. Só resta desordem. Ele colocou o corpo dela na traseira da picape e ligou para Summer Donovan. Pediu que fosse até o local para se encontrar com ele. Disse que estava em apuros.
Jesse manda Summer se livrar da arma, enquanto ele limpa sua picape. As pessoas se perguntam por que Summer Donovan concordou em se tornar sua cúmplice. É provável que Summer Donovan também estivesse sob o controle dele, sob o seu domínio, sob o seu poder. Depois, os dois vão para a casa onde ele planta maconha para pedir ajuda. Os empregados participaram acobertando o crime por medo da violência de Jesse. O que os motivou foi o medo de Jesse e o medo de serem descobertos por estar envolvidos em atividades criminosas. Jesse e seus capatazes desmembram o corpo de Ryan e colocam as partes numa lata de lixo que eles cobrem com cimento. Mas onde esconder a lata? Eles vão até uma ponte no meio da noite e jogam a lixeira lá de cima. Agora que Jesse se livrou do corpo, ele tem que esconder as evidências. Ele liga para seu empregado na casa de cultivo de maconha, Mitch. Ele é a única testemunha da discussão entre Jesse e Ryan. Pera aí, como é que é? E a última pessoa a vê-la viva. Vamos viajar para a Sierra e fazer snowboard. Ele insistiu demais. De repente, Mitch se deu conta de que Jesse tinha machucado Ryan de alguma maneira e que ele tinha feito alguma coisa com ela. Na mesma hora, ele pensou que Jesse queria ir com ele para a montanha para fazer snowboard, porque, na verdade, queria matá-lo. Vamos sair daqui agora, cara. Olha, me dá um tempo para arrumar as coisas, tá? Tudo bem? Tudo bem, cara. Me liga. Acho que todo mundo no círculo de Jesse sabia o quanto ele era perigoso. Para Mitch, o telefonema estranho de Jesse é um alerta. Mitch conhece muito bem a paixão de Jesse pela violência. Temendo o pior, ele liga para a polícia. Vai, 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 vai! Mandados de busca são executados nas casas de cultivo de Jesse. Eles encontram quartos e quartos de maconha. Jesse é pego e vai para a prisão. Os policiais pressionam Summer. Não estou entendendo nada. Ameaçaram incriminá-la e ela pirou. Apenas escreva o que viu, é só o que precisa fazer. O resto da gangue de Jesse é presa e nenhum deles dá cobertura a ele. O jogo acabou. As pessoas não se importam com Jesse. Estão pouco se lixando se Jesse vai ou não sumir para sempre. O corpo de Ryan chega às margens do rio. Jesse está em sua cela, acusado de assassinato, mas ele tem outros planos. Ele é um cara bem esperto para perceber que não vai se safar dessa vez. E a única coisa que ele não estava disposto a fazer era ficar na prisão pelo resto da vida. Jesse comete suicídio na cela, se enforcando com os lençóis. O mundo não sentirá falta de um sujeito como Jesse Crow. Que tipo de maluco se casa com uma garota só pra espancá-la e depois matá-la quando tem um filho na barriga sem demonstrar a menor dor de consciência? Ele estava tão atormentado por pecados mortais que ele próprio não sabia que não tinha mais nenhuma alma pra salvar. Qualquer sinal de relacionamento abusivo tem que ser levado muito a sério. As mulheres devem encarar o que houve como um alerta para ter cuidado. Não devem se casar com alguém que não conhecem. Acho que o caso de Jesse Crow e Ryan Bunnell, na verdade, serve, antes de mais nada, como alerta para as mulheres. Aquele cara carismático que surge e é bom demais para ser verdade, costuma ser mesmo bom demais para ser verdade. É isso que acontece quando os pecados se tornam mortais.